E algumas edições do Schopenhauer, o grande filósofo alemão. O Schopenhauer, que é considerado notoriamente um dos filósofos mais pessimistas que já apareceram na superfície do planeta. E aqui, ó, foto clássica do Schopenhauer, lembrando bastante o Drácula daquela versão no filme do Francis Ford Coppola, inclusive. Tem fotos que não, que Schopenhauer não tem esse semblante. Quando jovem, aparentemente Schopenhauer era muito bem apessoado. Mas, né, mais tarde, tal, adquiriu outras feições. Alguns livros sobre alguns livros do próprio Schopenhauer, interessantes, edições interessantes. Tem muitas outras, existem muitas outras, inclusive por aqui. A primeira, continuamos achando muito interessante esse livro dele, do Schopenhauer, na verdade é parte de outra obra, Aforismos para a Sabedoria na Vida. E essa edição aqui de 1956, a segunda edição, saiu sobre outras formas. É aquilo também, né, de pessoas que têm apego material aos livros também. Tentei de todas as formas encontrar o original que eu li de uma biblioteca, mas não encontrei em estante virtual. Então, talvez um dia eu encontre, mas esse aqui é o mais próximo, né? Era uma brochura. Saiu pela editora Melhoramentos. A editora Melhoramentos tem coisas fabulosas. No passado, continuam publicando coisas muito boas, mas eles publicaram o Schopenhauer em 1956, nessa edição e nessa outra aqui em capa dura, que faz parte, aí sim, também de uma coleção. É a mesmíssima edição, só que é capa dura, tal, com essa lombada simpática e tal, etc. Percebe claramente uma ótima forma de você entender o pensamento do Schopenhauer, de entender as razões dele ser tão pessimista. E ótimo escritor. Schopenhauer escreve muito bem, de forma elegante, é capaz, não é tão comum isso, de quase todas as páginas desse livro aqui em particular, você chegar àquela conclusão excelente de nisso eu nunca havia pensado antes. Ou achar, no mínimo, engraçado, ou achar convincente, enfim, ele é esse autor. E existem muitas biografias recentes, inclusive, uma que, lembramos agora, Schopenhauer e os anos selvagens da filosofia. Não nos lembramos aqui do autor, mas é uma biografia recente e com esse título é fácil descobrir, quem quiser, o autor. Mas essa outra biografia, bem menor, inclusive curta, A Vida de Schopenhauer, do Carl Weismann, que não era um escritor de só escrever biografias, vários outros livros bem diferentes dos assuntos, mas essa biografia é excelente. Excelente no sentido de mostrar parte do pensamento, já percebe um pouco, mas a trágica vida do Schopenhauer, por exemplo, de ter se esforçado imensamente pela publicação do seu livro mais famoso, que vem a ser esse aqui, o volume 2, aqui o volume 1, O Mundo como Vontade de Representação. Esse sim é considerado um dos livros mais pessimistas já escritos por mãos humanas, né? Colocaram. Antes de continuar aqui, esse livro ele foi publicado pela editora da UFPR. Existem outras versões, salvo engano, da Unesp, sempre tiragens pequenas. Aqui, aparentemente, a tradução foi muito boa e tal, mas com um problema. Um livro tão importante, eu já explico por que ele é tão importante. Schopenhauer tinha plena certeza da importância do livro, fazia toda a diferença na filosofia. Ele tiragem de 500 exemplares. O livro já foi lançado como raro, então é muito difícil você encontrar
há alguns anos, já tantos anos que compramos esses 2 volumes, já eram raros e, portanto, caros, livros importantes. E raros, inevitavelmente serão caros, né? Se ninguém conhecesse, talvez até fossem baratos, mas não é o caso. E o Schopenhauer, é isso de várias formas, o Karl Weissmann observa isso. A biografia é interessante não apenas pela vida do Schopenhauer, já é interessante, mas pela maneira como ele escreve, os pontos que ele aborda. Não vai a coisas não perde muito tempo com coisas pitorescas, com longas descrições do que era a época. Em quantas páginas? Em 184 páginas. Ele vai além de outras biografias bem mais com maiores pretensões. Uma das coisas interessantes desse livro, o esforço que o Schopenhauer fez ao longo de muitos anos para o livro ser publicado. As editoras não... Bom, você pode publicar, de alguns editores, ele recebeu como resposta, você pode publicar se você pagar os custos dele. Por mais importante que ele considerasse O Mundo como Vontade de Representação, um livro importante, não, isso eu também não vou fazer. É muita humilhação. Acaba que é divertido. A tragédia da vida do Schopenhauer, ela acaba tendo aspectos bem divertidos para os leitores, não para ele exatamente à época, é claro. Até que ele consegue publicar o livro em condições razoáveis. A mãe do Schopenhauer era escritora, eles não se davam muito bem, ela tinha uma péssima ideia a respeito do Schopenhauer, isso é descrito no livro. Ela era amiga do Goethe, do Goethe, e uma família, enfim, né, muito bem relacionada. Schopenhauer entrega O Mundo como Vontade de Representação para que o Goethe lesse, e não leu. Então, assim, ele tentando solitariamente, não entrou na universidade, ele tentou entrar na carreira acadêmica e tal, não conseguiu, suas aulas não eram nada concorridas, concorreu com as aulas do Hegel, que tinha um prestígio muito maior que o dele. Uma tragédia atrás da outra, né, para não falar da vida amorosa, mas, contra tudo e contra todos, conseguiu publicar o seu livro, conseguiu, ao fim da vida, inclusive, ser reconhecido. Não tão reconhecido como é hoje, se é que hoje ele é considerado tudo que alguns imaginam, que alguns percebem, mas, enfim, atingiu a imortalidade, vamos dizer assim, na filosofia. À época ele vislumbrou apenas um pouco disso. E essas coisas, uma boa forma, claro, né, você pode começar por O Mundo como Vontade de Representação, a ler o seu principal livro. A partir disso que eu estou dizendo aqui, um livro que justificou tanto esforço, tanto empenho. Não é por uma questão de vaidade, como ele mesmo observava. É questão de que o livro realmente é importante, era importante, ele estava escrevendo sobre uma coisa, um ponto de vista completamente novo. Mas o que aconselhamos mesmo, inclusive, teve ser uma leitura muito mais fácil, cativante, atraente, a biografia do Karl Weissmann. Foi publicado um dos raros livros da editora Itatiaia que não tem capa do Cláudio Martins. Tem essa característica em comum também.